O livro Senhora é um romance urbano. Ela é uma obra pertencente ao romantismo e ao realismo por um retrato da corte ou da sociedade fluminense na segunda metade do século XIX. O texto focaliza a época em que o próprio escritor viveu. Ele traz alguns elementos que eram típicos da época, que foi produzido como sentimentalismo, uma linguagem popular adequada ao público e consumia a burguesia. Nacionalismo, presente nessa linguagem popular brasileira, os aspectos de valorização da natureza, a idealização dos personagens, que são personagens interessantes de beleza física, se estão na moda, se são ricos e o final feliz. O narrador narra em terceira pessoa, é onisciente, destacando os menores detalhes dos cenários e mergulhando nas reflexões internas dos personagens. Igualmente, em uma linguagem repleta de musicalidade. Em Senhora, observamos um retrato dos costumes aristocráticos burgueses no Brasil durante a segunda metade do século XIX, tais como os grandes bailes da corte, jogo de alianças matrimoniais entre as famílias burguesas, a moral professada pela sociedade da época, além da própria distribuição das funções femininas e masculinas na trama. Contudo, o que se verifica na narrativa alencariana de Senhora é uma crítica aos valores da sociedade carioca, especialmente no que se refere ao papel da mulher, entendida como um indivíduo submisso à vontade do marido. Essa representação da mulher como transgressora dos padrões sociais é a que aparece em Senhora, pautada na figura da personagem principal, Aurélia, moça pobre que recebe uma herança milionária do avô. Aurélia passa a figurar como uma das principais estrelas dos salões da corte carioca. É possível dizer que José de Alencar se utiliza da voz da personagem para contestar um comportamento de seu tempo, uma vez que Aurélia escarnecia daquelas regras de etiqueta nas quais as pessoas pretendiam esconder seu verdadeiro caráter, em detrimento de uma vida de aparências. Antes da notoriedade, ela era uma moça simples, vivendo com a mãe enferma. Quando então ela salta para a fama, um círculo de interesseiros se refere em torno da mesma, cada um disputando a mão da jovem e o vultuoso dote que acompanhava. Os termos vendido e trastes, aplicado pela personagem ao próprio cônjuge, pretendem ressaltar o caráter fraco e hipócrita do homem burguês, principalmente daquele que, como Seixas, representavam a sociedade na qual a aparência e a fortuna significavam mais do que a integridade do sujeito. De acordo com o próprio José de Alencar, nas páginas de seu romance, a moral professada da sociedade durante aquele período era do tipo fácil e cômoda, na qual tudo era permitido em matéria de amor, e o interesse próprio tem plena liberdade desde que transija como lei e evite o escândalo. Em Senhora era um palco dos grandes bailes onde tais regras de etiqueta poderiam ser observadas. Como efeito, a personagem Aurélia, apesar de ter introduzido entre a aristocracia fluminense após ficar rica, debochava deste universo, enquanto Fernando, marido de Aurélia, se afigurava como a representação do mesmo. Entretanto, Senhora, apesar de pôr em evidência certos aspectos da sociedade burguesa durante os anos de decadência da monarquia brasileira, apresenta o desfecho não muito distante do romance tradicional. Aurélia, que durante toda a obra luta em aceitar ou não o amor de Fernando, acaba se rendendo à felicidade do casamento. Dessa forma, é possível dizer que José de Alencar, apesar de contestar a moral e os costumes da sociedade carioca do século XIX, não conseguia ultrapassá-la, uma vez que apresentara no desfecho de seu romance a submissão de Aurélia perante a vontade masculina.
O racismo estrutural é a validação de um conjunto de práticas institucionais, históricas, culturais e interpessoais dentro de uma sociedade que constantemente coloca um grupo ético-social acima dos demais, para obter sucesso e ao mesmo tempo prejudicar os outros grupos. Segundo Carl e James, a sociedade é estruturada de uma forma que exclui minorias das instituições sociais. Esse tipo de racismo não costuma ser notado tão facilmente. Ele está presente em um conjunto de práticas, hábitos, situações e falas enraizadas em nossa cultura, promovendo a segregação e o preconceito racial. No Brasil se instalou uma igualdade legal entre os cidadãos, mas o racismo não foi apenas uma reação a isso. Também foi o modo como as grandes elites, principalmente aquelas localizadas no Nordeste, tratavam a desigualdade regional crescente, onde se reorganizava o desenvolvimento de suas sociedades ao longo dos anos. Desigualdade racial na educação brasileira. Alguns processos no sistema educacional brasileiro tornam o jovem negro invisível. Existem leis que buscam garantir o acesso dos negros às instituições de ensino, mas esse conjunto de leis é incompleto, não garantem o acesso e a permanência da juventude negra na escola. Nesse caso, a necroeducação pode ajudar a pensar nas consequências da eliminação dos negros dos espaços escolares, orientado por uma certa intencionalidade, que vai na direção de deixar morrer. Economistas realizaram um trabalho sobre discriminação, comparando grupos combinados de raça e gênero, mulheres brancas, mulheres negras, homens brancos e homens negros. Ao comparar a desigualdade de renda de cor com pessoas do mesmo sexo, o estudo mostrou que, além do diferencial associado à discriminação, uma parte significativa, principalmente para os homens, deve-se à falta de qualificação. Já na comparação da desigualdade entre homens e mulheres da mesma cor, o estudo mostrou uma redução do diferencial de sexo de rendimento entre 1987 e 2001, sendo que o que mantém a desigualdade são os fatores associados à discriminação. Isso mostra que a desigualdade de rendimento do trabalho no Brasil é uma questão de sexo e cor. A intolerância com a religião africana é um retrato do racismo presente desde o tempo da colonização. O Brasil tenta apagar 400 anos da sua história, apagar elementos que ajudaram na construção do país. Esse apagamento da cultura das pessoas trazidas da África e do povo nativo foi uma missão iniciada com os jesuítas e que é feita até hoje. Devido a isso, a partir do momento em que os africanos são obrigados a deixarem suas crenças, seu estilo de vida, sua fala, seus costumes, sua visão e muitos outros, dá-se início ao preconceito, discriminação e o achismo de que tanto os negros como os indígenas são pessoas com inferior intelecto, inferior aparência e principalmente que não são pessoas que devem ser inclusas como parte da sociedade. Além disso, por conta da falta de liberdade de expressão em relação às suas crenças e ignorância por parte da população que de muito tempo vem sendo alienada, criou-se um forte estereótipo entre as religiões afro-americanas, chamando-as de bruxaria e demonizando os cultos, gerando ainda mais intolerância e reforçando o racismo trazido com os cristãos colonizadores. Até hoje, a Umbanda e o Candomblé sofrem pelo fato de não terem um livro base como a Bíblia para os cristãos. O resultado é que a ignorância acaba virando violência. E não acabou afetando apenas a população afro-brasileira, como também a indígena, pois juntamente com os africanos, eles foram e são afetados até hoje. Seja praticando sua crença, seja tentando arrumar um emprego, entrar na faculdade, buscar uma melhor oportunidade de aprendizagem, eles são sempre vítimas do colonizador branco. A violência, seja ela física, sempre esteve presente no cotidiano dos africanos e seus descendentes aqui no Brasil. Os africanos arrancados no seu continente desde o princípio tiveram que encontrar estratégias que lhes possibilitassem a sobrevivência. E foi na religião, no culto aos orixás, que os escravizados encontraram forças de sobreviver a brutalidades impostas pelo sistema escravista, submetidos a um contexto pautando na visão eurocêntrica de enxergar o mundo. Os praticantes da religião de matriz africana desde sempre precisaram lutar contra o racismo e a intolerância para preservar ou ressignificar as suas crenças no solo brasileiro. O mito Yorubá, que já é conhecido das pessoas que são da religião do Candomblé
e que é uma religião afro-brasileira até sofre discriminação e racismo até hoje. A intolerância religiosa das de matriz africana são vistas como algo ruim, perverso, atroz, desumano e cruel. Essa repulsa, aversão e ignorância sobre as religiões vem de uma superioridade exacerbada do cristianismo, uma religião implantada e unificada no Brasil, incluindo e anulando a cultura local dos africanos desde a época. Ok, como foi explicado pelos meus colegas, a gente sabe como que é o mito dos Yorubais, a gente sabe sobre o livro Senhora e também sabemos sobre o racismo estrutural. Agora sim, como é que esses três têm ligação? Em algum momento da história, a gente pode dizer que esses três têm algo em comum? Até hoje pode ter algo em comum? E a resposta é sim. O mito dos Yorubais ele foi muito perseguido pelos portugueses, então foi um tabu na época e ainda hoje na forma do candomblé. Ele é muito perseguido e tem muita intolerância e também as pessoas não sabem nada sobre. Odeiam, mas nem sabem o que é. O livro Senhora, por sua vez, fala muito mais sobre o patriarcado e como os filhos tinham que obedecer aos pais, tendo casamentos que não queriam, só para fins econômicos, né? E o racismo estrutural que a gente sabe até hoje, que existe até hoje, assim como o machismo, o que o livro Senhora retrata. O racismo estrutural, ele é um racismo maquiado, né? Que geralmente as pessoas julgam o negro, o preto, como se não tivesse nada, como se fosse um ser humano descartável, essa é a verdade. E aí como é que esses três têm uma ligação? Por exemplo, hoje o candomblé é um tabu, né? Ninguém sabe como é que, geralmente a maioria das pessoas da Bahia, principalmente, não sabe o que é que o candomblé é. E o candomblé nada mais é do que uma religião proveniente do mito dos Yorubais. Então, ele é um tabu até hoje e sempre tá sendo um tabu porque as pessoas não querem saber sobre, as pessoas têm preconceito antes mesmo de saber o que é. Graças à religião católica e cristã, já que eles não fazem a mínima ideia de como é que o mito chegou e assim que ele ouve do pastor da igreja ou do padre da igreja que candomblé é do diabo, que oferenda é do diabo e que o Exu é do diabo, que os deuses da mitologia e da religião do candomblé são tudo do diabo. Como o Brasil é majoritariamente cristão e católico, as pessoas não querem saber e acreditam em tudo que é falado na igreja. O livro Senhora trata detalhadamente da sociedade do patriarcado e do machismo na época que foi escrito, que até hoje também é muito maquiado e as pessoas dizem que não existe, mas existe sim. E aí ele retratou isso na época entre 1850 e 1875, que foi um retrato da sociedade burguesa daquela época. Sendo assim, também outro tabu que se encaixa com os mitos iorubás. Outro tabu na sociedade. O racismo estrutural começa mais ou menos ali depois que José de Alencar acabou seu livro, já que antes de 1888 o racismo era puro mesmo, não era maquiado não, era puro mesmo. E depois de 1888 o racismo começou a não ser só puro, mas também estrutural. O racismo puro só foi meio que banido depois que passou a ser crime, né?
Antes disso, era muito racista e o Brasil ainda é um país muito racista. Só que o racismo estrutural é diferente do racismo puro, né? O racismo estrutural ele começa com a dificuldade do negro de entrar em uma universidade, a dificuldade do negro em ter pelo menos um alimento básico em casa, de ter um trabalho, de ter os estudos adequados. E dificilmente algum político, algum presidente, algum governador tenta resolver isso, né? Então, por exemplo, a pessoa pode entrar na faculdade com as cotas de negros, sim. Mas se ela, por exemplo, tiver turma integral na faculdade, ela pode não ter como se sustentar com comida, por exemplo. Sendo assim o racismo estrutural começa, já que os negros começam com muita desvantagem assim que botam o pé nesse mundo, principalmente depois da abolição da escravatura, né? Então, todos esses são tabus. As pessoas acham que não existem, que não são nada demais e que vai passar, mas na verdade não. Como a gente viu o candomblé até hoje, que é uma religião proveniente do mito dos Yorubás, até hoje é intolerado, principalmente por cristãos e católicos. E o machismo, o patriarcado ainda existe, já que os pais têm muita influência sobre os filhos até hoje, já que o pai e a mãe é uma posição autoritária até hoje. Sendo assim, o filho não tem poder de decisão, mas hoje a questão do machismo é muito maior do que a questão do autoritarismo do patriarcado. E o racismo estrutural, que começa desde 1888 com a abolição da escravatura, onde o negro começa com dificuldade, ele não tem nem onde trabalhar e o trabalho que ele tem só dá o básico, que é um teto e algo para comer, ou seja, trabalho escravo. E daí os negros vão para a favela, os negros não tem nada, começa a vida do zero literalmente, sem conhecer nada praticamente, já que eles sempre eram cuidado entre muitas aspas pelos seus senhores. E assim eu quero finalizar. Os três temas têm ligação com os tabus da sociedade que existem até hoje. E é isso.